Seja bem-vindo, investidor cético ou investidora cética, né? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um sonho antigo, tradicional, da maior parte dos investidores brasileiros, saudosistas de uma época que, quem sabe, né, um dia volta, do 1% ao mês. Será que é possível ter um retorno nos investimentos de 1% ao mês? 1% ao mês é o sonho de muita gente. Muitos investidores aí estão vendo agora o cenário atual com taxa de juros alta e a atratividade, né, ou suposta atratividade da renda fixa como oportunidade de tirar aquele velho sonho da gaveta de ganhar 1% ao mês. Mas afinal, é possível ganhar 1% ao mês? E por que as coisas estão desse jeito? Né? Por que as pessoas estão voltando a pensar nesse tipo de coisa? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui para dar um pouco de contexto é o seguinte: nós tivemos, né, nenhuma novidade, a pandemia da Covid em 2019, que trouxe aí um grande impacto econômico, uma grande desaceleração forçada por conta aí das medidas de restrição, etc. Né? Então, vários governos do mundo adotando medidas de restrição, um grande temor de que essa desaceleração forçada da economia poderia lançar o mundo numa recessão ou mesmo numa depressão, e uma atitude aí de muitos governos, né, entre eles o governo brasileiro, foi começar a baixar drasticamente a taxa de juros para tentar dar aquele gás na economia, fazer a economia pegar no tranco ou pelo menos não morrer. Em outros países, em economias desenvolvidas, onde as taxas de juros já eram muito baixas, né, se adotaram outras medidas como já vinham adotando. Né? Então, é alívio quantitativo, taxas nominais negativas. Porém, veio aí a inevitável inflação e, para segurar a inflação, o que os governos fizeram? Inverteram esse ciclo, começaram a subir a taxa de juros de novo. O Brasil, particularmente, foi bastante rápido e bastante agressivo nessa subida de taxa de juros, a tal ponto que a gente foi aí de 2% ao ano de Selic, né, um nível historicamente baixo, para agora, no momento que eu estou fazendo essa gravação, 13,25% e com viés de alta. E, naturalmente, né, as pessoas olham para a taxa, fazem aquela conta meio de cabeça, né, juros simples mesmo, né, de pegar aqui, fazer aquela continha assim, olha, 13 é mais do que 12, né? Então, se eu dividir isso aqui por 12, quer dizer, não estamos nem falando de juros exponenciais, né, de juros compostos. Vai dar 1% ao mês, talvez até mais que isso. Né? Isso só considerando a taxa Selic. Então, vem a pergunta. Dá para ganhar 1% ao mês? Né? Nós temos respostas diferentes para essa pergunta. A resposta tosca, vamos dizer assim, é falar dá para ganhar 1% ao mês, até mais, né? Afinal de contas, a Selic está 13,25, nós temos títulos aí que pagam a Selic, nós temos títulos que pagam mais que 100% do CDI. Para fins práticos, na vida do investidor comum, Selic e CDI acabam dando na mesma. Né? A diferença é muito pequena entre elas, a não ser que você seja assim, algum bilionário enrustido, essa diferença entre as duas coisas não vai afetar muito nos seus investimentos. Mas, eventualmente, fala, posso pegar mais que isso, 110%, 120% do DI, mas eu vou conseguir mais do que 1% ao mês. Vai. Só tem um pequeno problema. Né? A inflação está da mesma magnitude. Então, neste momento em que eu estou fazendo a gravação, o IPCA, que é um índice ainda um pouco mais ameno, né? É o índice oficial da inflação, está na sua versão acumulada do ano em 11,89, alguma coisa por aí, próximo dos 12%. Então, veja que está ali muito próximo da Selic. Se a gente fosse considerar um título que está pagando Selic ou DI, você aplica aí o imposto de renda em cima dele, pronto, acabou. Né? Seu 1% já era. Você vai estar ganhando 1% nominalmente, mas lembrar que o que vale para nós investidores é a taxa real, a taxa descontada da inflação. Então, a resposta não tosca para essa pergunta é dizer assim, ó, na renda fixa convencional não vai rolar. Você vai ter 1% ao mês, mas é 1% nominal. E é diferente do que já foi em outros momentos do passado. Porque o Brasil já teve taxas reais acima da inflação muito alta. Então, dá um exemplo, por exemplo, no começo
do século, né, no começo do século XXI, ali por volta de 2002, o Brasil tinha uma inflação alta, estava aí também por volta de 12%, mas a Selic era acima de 20%. Eu mesmo presenciei nessa época, ao longo de momentos diferentes dos anos 90, começo do século XXI, pessoas, conhecidos, amigos, colegas meus que anteciparam a aposentadoria, falaram, não, eu vou pegar aqui meu dinheiro, não sei o quê, eu vou viver de renda, né? Porque às vezes você conseguia, com investimentos simples, até mais do que 1% ao mês, às vezes até real. E o que aconteceu? Essas pessoas, de fato, anteciparam a aposentadoria, conseguiram viver por um tempo desse jeito, eventualmente tiveram que voltar para o mercado de trabalho. Porque esse nível de taxa de juros real não é sustentável. É uma coisa que acontece aí ocasionalmente, mas eu acho que nenhum país do mundo você vai conseguir ter uma taxa real dessa magnitude por muito tempo. E isso é uma informação relevante, porque a maioria das pessoas que está pensando no 1% ao mês está pensando no longo prazo, está pensando, vou me aposentar, né? Consegui juntar aí 1 milhão e vou me aposentar ganhando 10 pau por mês, real, acima da inflação. Quer dizer, as pessoas que normalmente alimentam esse sonho têm um horizonte de tempo muito grande em mente. Mas, né, existem ainda outras possibilidades, nem tudo está perdido. É possível conseguir 1% real acima da inflação? Não é fácil, mas existem instrumentos de investimento extremamente agressivos que podem te dar esse retorno real. Tá? Então, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar um famoso FDIC, né, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que é uma espécie de renda fixa tarja preta, assim, né, que pega títulos que geralmente são títulos assim bem mais arriscados. Alguns desses fundos são eles próprios bem arriscados. Voltados para investidores profissionais ou qualificados, tá? Então não é uma coisa muito acessível aí ao público comum, mas vamos imaginar hipoteticamente que a gente poderia fazer uma carteira de FDICs. O FDIC, né, pelas suas características, muitas vezes ele é um barril de pólvora, apesar de ser renda fixa. É uma renda fixa tarja preta mesmo, né? Mas isso significa que é ruim investir em FDIC? Não necessariamente, porque o investidor poderia fazer uma carteira bem diversificada desses fundos, eventualmente um ou outro explode, né? Porque tem aí aqueles que são mesmo barris de pólvora, mas é muito improvável que um monte de FDICs comece a explodir tudo ao mesmo tempo, né? Só se for uma situação realmente muito estranha, uma crise realmente muito grande. Então, assim, hipoteticamente, uma pessoa poderia pegar esses investimentos extremamente agressivos em renda fixa e fazer uma carteira e ter talvez até 1% real, né? 1% acima da inflação. Essa questão, por exemplo, de usar investimentos extremamente agressivos, novamente eu ressalto, isso não é por si só uma coisa ruim, não é um pecado, ninguém vai morrer por investir em coisas agressivas. Tudo é uma questão de fazer o gerenciamento de risco adequado e tem aquela máxima do mercado financeiro que diz que não existe investimento exageradamente arriscado, existe investimento mal alocado. Tá? Então, usando um gerenciamento de risco coerente, a gente pode dizer aí que meio que tudo é possível. Mas, ainda assim, né, não é muito acessível e pode não ser muito recomendável de qualquer forma, mesmo com bom gerenciamento de risco. Mas a gente tem outras possibilidades ainda, né? O problema do 1% ao mês, ele está menos no 1% e mais no ao mês. Porque essa coisa da ideia de que é possível você receber um salário do mercado financeiro, você receber uma renda, né, mensal para você pagar suas contas, você pagar seu supermercado, e a coisa não funciona bem assim. Alguns, né, eu sei que tem gente que eventualmente vai ver esse vídeo e vai se apressar assim, mas eu opero no mercado, eu faço day trade, eu faço swing trade, etc. E eu consigo mais do que 1% ao mês. Se é o seu caso, antes que você se manifeste, né, eu já vou adiantar para você assim, se você é um trader, tá? Não um investidor no sentido típico que a gente usa no mercado financeiro, mas um trader, ganhar mais do que 1% ao mês é a sua obrigação, é o mínimo, porque trading não é investimento, trading é um trabalho. Então, além de remunerar o dinheiro, seu capital, você tem que remunerar seu tempo, você tem um custo de oportunidade alto,
Quem está ali colado na tela do computador vendo o gráfico, ou quem está, né, pode operar de forma automática, mas está ali o tempo todo desenvolvendo, testando modelos automáticos, robôs, etc. e tal, precisa remunerar esse tempo também. Tá? Então, assim, um trader minimamente bem sucedido que diga assim, eu consigo ganhar mais do que 1% ao mês, isso é sua obrigação. Se você não consegue, desiste, vai fazer outra coisa, né? É porque seu custo de oportunidade fica muito alto. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: vamos aí voltar para o universo da renda variável. Né? Vamos ver Estados Unidos. Então vamos pegar o índice S&P 500, que é o índice principal do mercado americano, das 500 maiores empresas americanas. Desde a criação dele, ali nos anos 50, ele vem tendo um retorno anualizado, um retorno médio mensal da faixa de 10,5% ao ano. Super razoável, né? 10,5% ao ano em dólar, tá? É a média do retorno. Então, veja, se a gente for fazer uma conta de equivalência, né, 10,5% ao ano vai dar aí 0,84% ao mês, que é bastante próximo do nosso tão sonhado 1% ao mês. Então, veja que em termos de retorno médio, investindo numa carteira que replique exatamente o S&P 500, um ETF talvez, ao menos, né, no passado se conseguiu aí um ganho, uma média mensal de 0,84% ao mês, que é muito próximo do 1%. Mas, de novo, o problema aí não é o 1%, o problema é ao mês. Né? Ao longo dessas décadas do S&P 500, você teve aí períodos de alta muito pronunciada, períodos de queda longa, grande, prolongada, né? E que certamente gerou muita angústia nos investidores. Então, a ideia de ter uma rendinha mensal, uma vaquinha leiteira pingando dinheirinho ali todo mês, é que a ideia é complicada. Né? E aí tem outras coisas. Mas será que fundos imobiliários? Sim, fundos imobiliários sim, mas lembre-se que esse mercado também não é a prova de crises. A pandemia veio aí para mostrar isso para nós. E as ações pagadoras de dividendos? Sim, podem dar 1% ao mês, presumindo que essas empresas estejam dando lucro e distribuindo dividendos, tá? E lembrando que o lucro das empresas está muito associado com ciclos econômicos. Então, conclusão, é possível ganhar 1% ao mês? É possível. Né? Tem meios para fazer isso, tá? Tem instrumentos para fazer isso, tanto na renda fixa quanto na renda variável. A questão é que a gente dificilmente vai conseguir esse 1% ao mês, todo mês, direitinho, que nem se fosse um salário que todo dia 25, dia 5 do mês, você está recebendo aquele pingadinho na sua conta. Ter um retorno médio ao longo de um prazo aí razoável, tá? Da magnitude de 1% ao mês é factível. Né? Não é fácil, inclusive pelo fator psicológico. Né? Se você opta pelo caminho da renda variável, você vai passar por aqueles altos e baixos ali. Né? Mas, assim, é factível 1% ao mês, retorno médio. Né? Agora, a ideia do 1% ao mês pingando ali na sua conta todo mês direitinho para você viver recebendo um salário é uma ideia um pouco, eu não vou dizer fantasiosa. Tá? Sob algumas circunstâncias ainda é possível conseguir isso, como do exemplo que eu dei aí de renda fixa super arriscada. Mas a gente já começa a entrar numa área aí que os riscos podem não compensar muito os benefícios. Né? De qualquer forma, é sempre bom a gente tirar da cabeça essa ideia de ganhar salário do mercado financeiro e, mais importante que tudo, né, nós, investidores, nós brasileiros em particular, a gente tem muito essa coisa de que quando a gente faz simulações, convenientemente a gente acaba esquecendo do efeito da inflação. A inflação tem um efeito destruidor aí sobre o retorno dos investimentos. Não devemos esquecer, não devemos nos deixar seduzir pelos juros nominais ali, quer dizer, sempre temos que olhar juros reais. E a realidade do momento é que juros reais aqui no Brasil segue algo muito próximo do zero, investir numa renda fixa pós-fixada. Hoje, considerando tudo isso, na melhor das hipóteses, vai preservar seu capital, mas um ganho real é um desejo um tanto quanto ousado. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixa de fazer seu comentário, dê seu like se você gostou do vídeo e assine aí, né? Clique nas notificações para você ficar sabendo todas as novidades aqui do canal Investidor 7.